Vamos aproveitar a nossa aula de hoje para conversarmos sobre as modificações da Lei 9394/96. Vocês já viram um breve relato de como foi a tramitação desta nova LDB no Congresso Nacional. Vocês tiveram a oportunidade de, apesar de breve, ouvir 8 anos de embates políticos de legislaturas diferentes que tentaram travar a todo custo o texto de LDB que promovia um avanço no sistema educacional para que tivéssemos um texto amarrado às propostas neoliberais que elegia o governo de Fernando Henrique Cardoso. É lógico que, diante de todas as circunstâncias de momento, esta lei, que não contempla a todos nós, profissionais da educação, trouxe para nós um grande problema, que é o acompanhar das leis complementares. Porque diziam seus defensores que uma lei precisava ser enxuta. E enxuta, na verdade, serviria de criar omissões e dubiedades que outras emendas e outras resoluções coubessem para vir mascarar ou vir definir, de acordo com o interesse do governo, as resoluções modificativas da própria lei que já se encontrava aprovada. Vimos que, de golpe em golpe, esse texto final foi votado. E a grande manobra que corporifica tudo isso que viemos conversando foi a Comissão de Justiça do Senado, na figura do seu presidente, o senador Hugo Napoleão, ter determinado a inconstitucionalidade da lei que vinha da Câmara. Pasmem vocês, esta lei havia tramitado em todas as comissões da Câmara, que se constituem igualmente às comissões do Senado. Esta lei levou 8 anos sendo discutida, recebeu mais de 1000 emendas, fora os destaques de plenário. Em nenhuma ocasião, nenhum parlamentar a tratou como inconstitucional. Portanto, esta é a definição final de como as forças aliadas do governo, a todo momento, davam golpe em cima de golpe. E, na verdade, nos parece que inconstitucional devia ter sido decretado quando o próprio apresentador de uma proposta é indicado como relator. Isto é uma vergonha, não é? Inconstitucional deveria ser a falta de democracia adotada pelo senador Darcy Ribeiro, que fechou as portas à participação democrática. Isto devia ser inconstitucional. Mas a coligação das forças era favorável aos governistas. Assim, a análise que nós vamos fazer hoje sobre o que nós ganhamos e o que nós perdemos não vai ficar no campo meramente de ganho e perda, porque não podemos esquecer que esta lei, como tudo que acontece na nossa vida, ela é levada por circunstâncias, por contextualização de momento. Assim sendo, vamos ver como primeira modificação os parâmetros curriculares nacionais. Embora os parâmetros curriculares nacionais, pelo próprio Conselho, tenha sido um indicativo curricular, não havendo uma obrigatoriedade, nós precisamos ter bastante clareza de como ele foi organizado e de como ele vem chegando a cada uma de nossas escolas. Se analisarmos o artigo 8º, título 4º da lei, nós entenderemos que a visão de cooperação não era a visão de cooperação que nós, profissionais da educação, havíamos solicitado à Câmara dos Deputados. Artigo 8º.
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Neste sentido, a lei estabelece que a União, o Distrito Federal, os estados e o município trabalharão em regime de cooperação e não fez uma visão sistêmica. Vejamos o que diz o parágrafo 1º. Aí nós vamos entender com clareza qual é a concepção de cooperação que a nova lei traz para nós. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. A dependência dos estados, municípios com a União é clara. A União é a grande detentora da informação máxima e ela permitirá, ela oferecerá cooperação. Mas não é a verdadeira cooperação em que os estados, municípios, Distrito Federal e a União se interrelacionam em busca de sanar problemas educacionais que venham ocorrendo nos seus sistemas. Isto se evidencia se nós analisarmos o artigo 9º da lei, que trata da incumbência da União e os subsequentes, da incumbência dos estados e dos municípios. Se prestarmos atenção na definição do que o estado e o município devem se propor, veremos que pode haver o desenvolvimento da sua proposta, do seu sistema, desde que vinculado, se município, ao Estado e à União, se do Estado, vinculado à União. Cabe, portanto, à União a elaboração da política educacional brasileira, definindo diretrizes curriculares para a educação básica, que os sistemas devem se adequar para executá-lo. O que percebe-se, portanto, é a preocupação da União em garantir o seu efetivo controle para que os parâmetros curriculares, que são, na expressão das diretrizes curriculares necessárias à educação básica, ser assegurado nas escolas. Nos cabe duas indagações muito importantes. O processo de avaliação do rendimento escolar, referido no artigo 9º, inciso 6º da LDB, considerará o estabelecido no PCN? Se a resposta for afirmativa, nós estaremos institucionalizando os parâmetros como o novo currículo ou grade curricular a ser seguida. Em caso contrário, se a resposta for não, então estaremos apenas tendo uma orientação sem a obrigatoriedade e sem instituir o parâmetro como regra básica geral e obrigatória. Porque os parâmetros curriculares nacionais foram elaborados antes do Conselho Nacional de Educação emitir parecer sobre as diretrizes curriculares nacionais. Por quê? Hoje o Conselho Nacional tem muito bem estabelecidas estas diretrizes e a antecipação quer nos parecer que é apenas a garantia do legislador em fazer a união presente nas escolas. Isto mostra como o poder central é centralizador, como a cooperação é artigo de acessório e como o professorado, que deveria ter tido uma participação efetiva na discussão dos parâmetros, acabou como espectador desta própria proposta. É incrível, mas o discurso nunca se coaduna com a própria intenção da lei. O que a gente tem acompanhado é a manutenção da ação governista na vida dos sistemas educacionais. Um outro aspecto que nós selecionamos para a nossa aula de hoje diz respeito à estrutura e funcionamento do ensino. O artigo 21 define a educação em 2 níveis.
a educação básica e a educação superior. Nós vimos também que o artigo 22 manteve a proposta da Câmara. Dentro da educação básica, nós temos a contemplação do ensino infantil, fundamental e o ensino médio. Já na lei do Darcy, e nós estamos chamando a atenção de vocês para este detalhe, para vocês verem como era contraditório o próprio projeto apresentado pelo senador Darcy Ribeiro em concordância com as bases governistas. O projeto Darcy Ribeiro previa enquanto estrutura de ensino: educação infantil, 2, ensino fundamental, 3, ensino médio dividido em ginásio e curso preparatório para o ensino superior. A primeira contradição que se encontra no próprio texto dele é que ele inclui a educação infantil, mas ela não faz parte do sistema. Ela é vista com uma visão assistencialista. Quer dizer, ele indica como primeira etapa do processo de estrutura e funcionamento da educação, mas não inclui ela dentro do sistema de ensino. A outra incoerência que a gente percebe é que nós temos feito todo o esforço em ampliar o tempo de permanência do aluno na escola. E o Darcy Ribeiro propõe uma diminuição daquele ensino fundamental que hoje a lei garante para 8 anos, para 5 anos. Sabem por quê? Porque ele dividia a proposta do ensino médio, né? Nós teríamos não mais o ensino médio com visão de terminalidade da educação básica, mas dividido em 2 níveis, um com preparação para a universidade e o outro com a terminalidade em si próprio. Quer dizer, com terminalidades inclusive diferenciadas. As contradições são muitas no projeto que o Darcy apresentou. Algumas se transformaram em impasses, algumas se transformaram em dubiedades, algumas não se tem muita clareza de como serão contempladas nas resoluções que vão vir por aí. A nossa chamada de atenção fica por conta de que, dentro da estrutura e manutenção do ensino, nós acabamos tendo incorporado algumas propostas do Fórum, conforme nós já vimos, porque a educação básica privilegia o ensino fundamental, o ensino infantil e o ensino superior, contempla os 3 níveis na mesma lei e define a obrigatoriedade do Estado com as crianças de 0 a 6 anos. E mantém também os 8 anos de obrigatoriedade mínima para os trabalhos escolares. Vamos ver os impasses e as políticas atuais promovidos pelo novo texto da LDB. Que qualquer análise ela tem que estar contextualizada, porque ela não aconteceu por acaso. O texto tinha intenção, já vimos que ela teria que servir, como as demais reformas da agenda do presidente eleito na ocasião, e, portanto, ela teria que dar conta do modelo econômico a ser adotado. Assim sendo, um aspecto que tem chamado bastante atenção de qualquer um que leia o novo texto é a exacerbação da centralização do governo federal. Não permitiu a criação do Sistema Nacional de Educação, que tinha um caráter deliberatório, que teria um Fórum Nacional de Educação com representação das diferentes forças da sociedade civil organizada, e ele se reuniria quinquenalmente com o intuito de avaliar os desvios da educação. Não houve possibilidade da criação desse sistema. O sistema que está criado é um sistema de suporte. O Ministério da Educação se agiganta e de lá emanam todas as ordens para a educação nacional. É muito engraçado a gente trabalhar a vida inteira pensando em cooperação, em participação, e nos vermos mais uma vez diante de uma lei que tem como eixo a união.
todos os demais órgãos, todos os demais sistemas se vinculam a este órgão maior, que é o Ministério da Educação. Mas vamos ver também que a preocupação em deixar tantas evasivas foram tantas que nós selecionamos algumas omissões que a LDB não contemplou. E assim vamos começar a criar os nossos passos para aquilo que achamos importante que não foram contemplados para os nossos patamares posteriores de luta. Vejamos o primeiro caso não contemplado. Em relação ao número de alunos classe. Ao não estabelecer uma relação de limite de alunos por turma, o que acontece é que os sistemas continuarão dando as suas rédeas, chegando a turmas de 40 alunos como nós conhecemos, e com certeza nunca teremos um processo de inclusão adequado. Por quê? Nós também temos clareza que uma turma que recebe um aluno incluído, porque ele faz parte do chamado grupo de portadores de necessidades educativas especiais, ele precisa de um atendimento sério, muitas vezes particularizado ou individualizado, e não há de ser com turmas de 35, 36, 40 crianças que a qualidade de ensino se efetivará. As pesquisas, inclusive, têm mostrado que quanto for maior o número de crianças dentro de uma mesma turma, pior tem sido a qualidade do ensino desenvolvido. Esta é uma omissão que precisamos resgatar nas nossas lutas cotidianas. Vejamos um outro ponto. Democratização da educação básica. Se observarmos o artigo 11, ele possibilita uma abertura de gestão democrática. Ele não define com clareza. Mas o artigo 11, abrindo esta brecha, necessitará que haja articulação entre os setores para fazer valer esta intenção. Ela não é clara, mas ela aponta para esta possibilidade. Não podemos perder tempo. Concepção de educação básica. Embora a lei contemple a proposta do Fórum e a proposta com isso das entidades nacionais, ao colocar a educação básica com 3 níveis, ensino infantil, fundamental e o ensino médio. No entanto, devemos tomar bastante cuidado e nos atentar para um detalhe. A lei abre essa perspectiva, porém não cria recursos para o desenvolvimento do ensino infantil e nem do ensino médio. E esperamos que cada um de vocês pegue esse bonde, faça a discussão para que possamos, mais adiante, ter uma emenda que contemple o ensino fundamental, o ensino infantil e o ensino médio. Valorização dos profissionais da educação. Esse é um aspecto que também tem sido muito debatido. Temos o artigo 67, que aponta para essa valorização. No entanto, nos cabe perguntar, aonde estão os recursos? Aonde se encontram os recursos para que os estados e municípios possam prever planos de carreira com ascensão salarial para melhorar a qualidade de salário do professorado. Esta é uma incógnita, da onde sairá o dinheiro? E você precisa estar procurando a informação, formando grupos para fazer a discussão, para que nós possamos ir ganhando força em organização e vermos mais adiante contempladas as nossas propostas. No entanto, na valorização, um aspecto garantido foi a educação continuada, inclusive com direito a licenciamento periódico para exercer a sua atividade de estudante. Para melhorar o seu desempenho profissional, a lei hoje te garante o direito deste licenciamento. Vamos ver mais um. Piso salarial profissional. Infelizmente, a lei é genérica. Não houve consenso e ainda hoje não há consenso de um piso nacionalmente unificado. Fica ainda a critério de cada
sistema de ensino, defini-lo, e nem sempre com clareza essa definição ocorre. Esta é uma discussão que ainda, creio eu, demorará algum tempo para que cheguemos a um patamar de consenso. Mas é uma discussão que se deve acompanhar porque ela diz diretamente na sua vida profissional. Ela, na verdade, garantiria que nenhum profissional em qualquer região desse país recebesse menos que um determinado salário. Hoje nós temos colegas nossos recebendo salários de R$100. Como sobrevivem? Não sei dizer. Apenas sei dizer que há colegas nossos passando muitas necessidades por esse país afora. E finalizando... Destinação dos recursos públicos. A lei aprovada 11.738, de 16 de julho de 2008, faz algumas considerações que poderão estar listadas. Entra em vigor a partir de janeiro de 2009, com o pagamento de 2 primeiras parcelas do reajuste salarial, que vai unificar o valor mínimo pago aos professores de todo o país. Em 2010, terceira prestação a ser paga. Os professores passarão a receber, no mínimo, R$ 950 por mês. Este é um mote que nenhum de nós deixou de escutar ou continua deixando de escutar. Poucos recursos para a educação. A crise dos recursos financeiros são imensa. Mas mesmo assim, a proposta de recursos públicos para escolas públicas não passou. Os recursos públicos vão servir a escolas públicas, mas também poderão ser destinados a escolas confessionais e outras que a lei determinar. Essas dubiedades, essas omissões, acabaram e acabam contribuindo para que não tenhamos tido avanço na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com o relato que vocês já tiveram sobre a história, é bom que se frise que as forças políticas eram mais governamentais, eram tradicionais e eram de cunho bastante conservador. A base progressista era insuficiente para levar adiante as propostas que o Fórum havia apresentado. O governo precisava de uma lei que lhe abrisse perspectiva de consolidar a sua proposta filosófica. A professora Ivani Pino, com muita propriedade, define por que é que a lei ficou do jeito que estava. Vejamos o que ela disse em 2 textos. Redefinir o campo político do legislativo, no qual circulava o Fórum, movimento invisível para o Executivo. Cumpre ainda o papel de ancorar as políticas apresentadas pelo Executivo segundo a urgência da matéria, mediante medidas provisórias ou projetos de lei. O que ela estava querendo nos indicar? Que a lei precisava conter dubiedades, precisava conter omissões para que o governo, de acordo com seus interesses, fizesse sem discussão, porque é isso que ela queria dizer, do invisível do fórum, porque ele não se dava nem atenção, e legislava através de medida provisória, legislava através de projetos de lei. Era isso a intenção do governo, ou era esta a intenção do governo. Por isso que a lei precisava conter essas omissões. Quer nos parecer que se eram intencionais. Não foi por acaso, não foi por desconhecimento ou não foi por não entendimento, mas foi por conveniência. Diante do que nós temos discutido na aula de hoje, nós queremos alertar que muitas outras dubiedades, muitas outras opções, muitas outras omissões podem ser constatadas nessa lei de ensino. No entanto, para a aula de hoje,
nós optamos em trabalhar com a estrutura e funcionamento e com os parâmetros curriculares nacionais, porque eles estão muito próximos do cotidiano de cada um de vocês, professores. Também optamos em trabalhar com as omissões dentro do ensino fundamental e dentro do ensino infantil e médio, porque entendíamos que também essa é a condução do trabalho da maioria de vocês que encontram aqui. A nossa dica por hoje fica, então, um estudo comparativo entre a 569271 e a 939496, para que vocês possam constatar os avanços que a nova lei tem trazido ao magistério e aonde estão os principais impasses desta mesma lei. Até a próxima e um bom trabalho, porque com certeza, cada vez que conhecermos bem a nossa legislação, temos condições de avançar com propostas que tragam melhoria para a qualidade do trabalho que executamos. Até a próxima.